Adivinha, Mauro César Pereira, quem fez vídeo hoje? A CBF, é isso. Central do apito da CBF. Adivinha, o Ser Meme, né? Não é Ser Meme, é o Ser Meme. Tá virando stand-up. Ele fez o vídeo hoje. E aí, pro meu delírio, eu tava louco pra ver o que ele ia falar, já sabendo o que ele falaria. Ele falou do Fla-Flu. E ele... Será que ele questionou algum lance? Eu te pergunto, você acha que ele questionou algum? Nenhuma chance. Não. Nada. O CNM... É muito previsível assim, programa. Acho que assim... É patético. Cair, porque você já sabe o roteiro. É patético. Ele considera todos os lances acertados. Vamos botar as declarações do CNM sobre o lance antes de ir para essa palhaçada, né? Porque não tinha Cacete e Planeta, não tinha vídeo cacetada, pronto. Agora temos uma programação melhor pra gente dar risada. O stand-up comedy do Wilson CNM, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Ele sempre é coberta. É por isso que a arbitragem brasileira tá um lixo. Vamos abrir aspas pra ele. Ele diz, ele tem isso sobre o toque do André no Cebolinha. Ele tem um ângulo bom, está bem posicionado, tem um ângulo interessante para ver. Ele interpreta, fala que o jogador se joga e forçou o contato. Não é que deixou de ver, ele interpreta como não falta. No final das contas, é uma má interpretação em campo. Essa bola está em disputa, não está sob o domínio de ninguém. O jogador do Flamengo joga o corpo na direção do Felipe Melo. Causa impacto? Causa. Derruba o jogador? Derruba. Mas provocado muito mais pela ação dele do que do Felipe. Agora, a situação que mais me assusta é se foi falta do Pablo no Cano, foi falta do Felipe Melo no Arrascaeta. E outra, se ele me disser que foi falta do Pablo, que eu não tô vendo aqui, né? Eu acho que ele ignorou esse lance. Se ele tá dizendo que foi falta do Pablo no Cano, aí é o que eu digo, Mauro, porque eu escutei esse mesmo senhor CNM, a gente tem que escutar, né? É o que eu falo, eu não recomendo nenhum torcedor escutar, tá? Porque é inútil. Assim, não vai te somar em nada. Nós que temos que analisar, a gente tem que escutar. É como se fosse um martírio. O que mais me assusta, Mauro, ele quer o quê? Que o Arrascaeta abra espaço pro Felipe Melo? Primeiro. Não, isso é ridículo. Ele comprou a versão do Paulo César Oliveira lá na televisão, né? Exatamente o mesmo argumento. Agora, esse tipo de argumento, eu acho que passa uma sensação... É tipo se passar num recibo de desconhecimento de futebol. Os caras conhecem a regra, né? Ou presume-se que conheçam a regra, claro, por dever de ofício, mas não entendem qual é a dinâmica do jogo de futebol, da prática do jogo. Esse é um sério problema. Por isso que eles acham que muita coisa é falta quando não é. E aí fica toda essa volta toda. Agora, esse ponto que você tocou é muito importante. Esqueçam as camisas, gente. A questão é a seguinte, foi falta do Pablo, que empurrou o Cano. Ok, então foi falta também do Everton Ribeiro. Sim, do Richard Rios no Everton Ribeiro. Do Vitor Roque. E ele disse que não foi. Então qual a diferença? Ah, não teve intensidade. Essa teve, outra não teve. Gente, pelo amor de Deus, aí é tão subjetivo que eles deveriam ter vergonha de falar esse tipo de coisa. É o seguinte, Pilhado, se a CBF não acabar com o programa, ela própria vai derrubar o CNM. Foi um tiro no pé, mas tenha certeza, nos bastidores o CNM puxa a orelha dos caras, mas na tela precisa defender para não ter que suspender o árbitro. Então, agora, que faça o papel de ridículo, então. O torcedor precisa de alguma satisfação. Se outra coisa que está instituída, que é todos os clubes têm que reclamar. Depois que 2 ou 3 grandões reclamaram, todos têm, porque já acompanha. Você pode ignorar ou você pode desconsiderar muita coisa que a rede social mostra, mas não dá para você desconsiderar a manifestação de torcidas inteiras. O dirigente que não reclamar, não chorar, não arranjar defeito na arbitragem é considerado frouxo, não está defendendo a nossa instituição. Se o time A fez, o time B tem que fazer até o final do abecedário. Foi o que a gente falou. Se ele defende, se ele diz que não houve pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, porque não houve impacto, ele não pode defender a falta do Pablo no Cano. Se ele diz que não houve falta do Pablo no Cano, ele não pode dizer que não foi nada do Felipe Melo no Arrascaeta.
alguns argumentos dele derrubam outros. Então acaba, assim, sendo uma vergonha para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o CNM. É o que eu falo. Eu acho que tem que continuar. Se não for para melhorar a arbitragem, que seja para ele pagar mico. Que seja para ele parecer maluco pro torcedor. O jornalista não pode dizer que o cara não tem que falar, sim. A gente quer ouvir a opinião dele. Ele é o chefe da arbitragem, no mínimo você vai saber por que há tantos erros. O chefe concorda com os erros dos comandados ali. Então, no mínimo isso. A gente vai saber, os caras erram porque erram e o chefe passa a mão na cabeça.